Tome aí o seu assento com alegria no Senhor. Nós somos pessoas felizes. Posso ouvir um amém? Existem momentos que nós não estamos felizes. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ouça, nós somos pessoas felizes. Existem momentos que não estamos felizes, mas somos pessoas felizes. Será que você pode afirmar isso para você mesmo? Fala, eu sou feliz. Diga, eu sou uma pessoa feliz. Existem momentos que a gente não está feliz. Mas a gente tem que voltar para o lugar de que nós somos. Não permanecer no lugar em que estamos. Posso ouvir um amém? E é isso que Deus deseja de nós. O povo de Deus, até dentro do Coliseu, perseguido por leões e feras, foi um povo alegre. Que expressava a alegria do Senhor. Que expressava a alegria de Deus. Em meio à perseguição, quer um exemplo maior do que o de Jó? Que perdeu os filhos, os bens, tudo, e ainda ficou doente. E disse, Deus deu e Deus tirou, bendito e louvado seja o nome. Ah, irmãos. Felicidade é o que nós somos. Não se permita viver em um lugar onde você não é o que você verdadeiramente é. O dia que você acordar triste, diga, peraí, deixa eu voltar para o lugar de quem eu sou de verdade. Esse não é meu lugar, não. E assuma a sua identidade original, que é ser feliz. Posso ouvir um amém? E eu já fui ministrar em algumas congregações, já participei de algumas reuniões congregacionais. Irmãos, e sinceramente, eu participei de alguns cultos que eu falava, cara, eu acho que Jesus não está aqui. Porque as pessoas olham, entram e saem como se elas estivessem sozinhas num ambiente coletivo. Elas entram e elas não têm a capacidade de cumprimentar 2, 3 pessoas, falar, tudo bem, como é o seu nome? E eu disse, o que difere isso de, sei lá, talvez um velório seria muito mais emocionante, porque as pessoas iam consolar-se umas às outras. Talvez o culto está menos prazeroso que um velório, porque o velório as pessoas pelo menos iam abraçar e consolar umas às outras. Só que entenda, irmãos, isso é um principado que quer assolar e enfraquecer a igreja de Deus. Fazendo sabe o quê? Gerando individualismo, egoísmo, frieza. Aí vem esse negócio da pandemia, eu não posso relar na mão de ninguém. Você percebeu que foi uma estratégia? Gerou um sentimento opaco em muita gente. Ainda até hoje as pessoas se cumprimentam de longe assim. Percebeu? Por quê? Porque Salmo 133 diz, ó o prazer de Jesus, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidos, vivam em união, estejam entrelaçados. Eu aprendi essa semana algo com um homem de Deus, e ele disse assim, existe uma grande diferença em estarmos juntos e estarmos unidos. A diferença é que estarmos juntos é como um saco de batata, onde todo mundo está coladinho no outro. Estar unido é quando essas batatas passam pelo fogo, são fervidas, amassadas e tornam-se um purê. Me dá uma batata para fazer um purê, não tem jeito. Estar unido é passar pelo fogo, é perder a minha característica individual e contrair a característica de Cristo na coletividade. Saber dar, perder, amar, renunciar. Não era exatamente isso que eu estava inclinado a ministrar, mas sei que Deus não pode dar nada a um egoísta. Ou se eu repito com precisão, Deus não pode dar nada a um egoísta. Tudo que um egoísta tem, ele conquistou com a força do próprio braço. Tudo que um individualista tem, ele conquistou com a força do próprio braço. Porque o meu Pai é Pai de todos. O meu Pai nos ensinou a orar assim, Pai nosso que estás no céu.
o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por quê? Porque o sentimento, a oração e o posicionamento que atrai o Pai é um posicionamento coletivo. Posso ouvir um amém? Então você quer ser um homem enriquecido por Deus? Você quer ser uma mulher abençoada por Deus? Comece a deixar as suas crises de lado. E durante muito tempo, lembrando disso agora, eu fiquei 6 meses em depressão. Eu fiquei 6 meses numa cama, saía do quarto, acordava 2, 3 horas da tarde, saía e a única coisa que eu queria era que acabasse o dia logo para mim voltar a dormir. Eu só queria, falando, meu Deus, eu ficava olhando, contando as horas para dar a noite logo para mim voltar a dormir. Mas eu percebi que nesse período as minhas crises eram todas minhas. Senhor, eu quero sair daqui, me tira daqui, Senhor, eu quero sair daqui. A minha crise, a minha luta, a minha tristeza, a minha angústia. E quanto mais eu pensava em mim, mais eu me afundava. O que me tirou da depressão foi uma palavra que eu ouvi num culto acerca de buscar ao Senhor. Eu falei, quer saber, já que eu vou morrer mesmo, eu vou morrer lá no meio daquele mato de fome e de sede. Naquele dia eu não consegui dormir, fiquei esperando o sol raiar um pouquinho. Eu peguei uma garrafa de 5 litros de água, parei na frente de uma fazenda lá em Marília, na minha cidade, entrei, andei de a pé dentro daquela fazenda, e eu fiquei lá até as 4 horas da tarde, debaixo do sol, acreditando que Jesus ia me levar ali. Deus, me mata aqui logo. Vem, Senhor. E eu ficava, o infarto não vem logo? Dá um infarto em mim. Oh, meu Deus. Oh, Senhor Jesus. Só que eu fui embora, no outro dia eu estava lá de novo. No terceiro dia eu estava lá de novo. E todos os dias eu não queria mais ficar no meu quarto, eu só ia para o meio do mato e ficava com Jesus. Depois de uma semana eu consegui orar. Comecei a falar com Jesus, comecei a orar em línguas. Resumindo, eu fiquei 3 meses dentro daquele mato. Todos os dias, até debaixo de chuva, eu já fui enrolado em plástico para lá. Eu ficava das 8 da manhã até as 4 da tarde, todos os dias. E um certo dia eu estava saindo de lá 4 horas da tarde, passei na frente do terminal rodoviário da minha cidade. Eu vi aquele monte, aquela muvuca de gente, e o Espírito Santo me fez parar o carro para olhar aquele monte de gente. E o Senhor disse, filho, eu vou te dar uma igreja. Essa daqui vai ser a sua igreja. Você vai pregar para eles todos os dias. Então você vai orar até as 4, e às 5 horas você começa o culto aqui no terminal. Você tem cada brincadeira. Como que eu vou fazer culto? Querendo morrer, que o Senhor me leva, e você quer que eu faça culto? E aí eu saí um dia 4 horas da tarde, parei lá, entrei dentro de um ônibus, tinha umas 50 pessoas. Falei, pessoal, só um minutinho aqui, eu gostaria de trazer uma palavra aqui de Deus para vocês. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e nos dar legalidade para orar, buscar Ele. Eu estou buscando a Deus porque eu me sinto triste, depressivo, mas eu estou buscando o Senhor. E Jesus está me tirando daquele lugar, as pessoas ficaram olhando para mim assim, esse cara é louco. Só que quando eu desci do ônibus, cara, tinha alguma coisa diferente dentro de mim. Eu falei, quer saber, eu vou entrar em outro. Entrei dentro do outro. Falei, irmãos, eu quero falar de Jesus para você. Quando eu estava no terceiro, meu amigo, acho que a depressão tinha que ficar lá no primeiro. E eu entrei no terceiro, falei, irmãos, Jesus quer libertar pessoas aqui hoje. E eles falaram, aleluia, dentro do ônibus. E eu entrei no quarto ônibus, falei, quem está doente aqui? Jesus vai curar agora. E a mulher foi curada da coluna, naquele dia, imediatamente. E eu falei, meu Deus do céu, esse negócio é bom demais, gente. E no outro dia eu acordei querendo ir para o monte, mas aí no outro dia eu não estava orando por mim, eu estava orando para receber unção para pregar no ônibus. Senhor, me reveste de unção, me reveste de poder, me dá uma palavra. 5 horas da tarde eu estava lá no ônibus. E eu pregava todos os dias para 600 pessoas. 600, 700 pessoas por dia. Porque todos os dias eu entrava em 10, 11 ônibus, cada ônibus tinha 50, 60 pessoas. E pregando, e pregando, e pregando. E quando eu vi, meu irmão, o que me curou, o que me tirou da crise foi eu não pensar mais nela, eu não pensar mais em mim, eu não querer mais a minha cura, a minha libertação. E eu falar, Deus, enquanto eu estou pensando em mim, tem 600 pessoas indo para o inferno. Enquanto eu estou pensando em mim, tem mais de 600 pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E eu estou aqui. Até hoje o infarto não veio. Estou inteiro, curado e sou um homem feliz. Aleluia. Então talvez a sua crise vai durar mais uns 10 anos, tá?
Até você entender isso aí e começar a pensar no seu vizinho. Aí sua crise vai embora, que você vai ver que, cara, a sua crise é pequenininha perto da crise de alguém que está do seu lado. E Deus pode superabundar a sua vida em graça e poder. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, querido, no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Eu sinto a graça de Deus sobre nós aqui nessa manhã. Uma graça coletiva. Eu sinto que Deus quer dar amigos para você. Não só irmão, mas eu sinto que Deus quer dar amigos para você. Você tem amigos, querido? Responda para você, você tem amigos? Você tem amigos que você pode pegar o telefone e ligar para ele? Vamos se divertir? Você tem amigos? Você tem amigos que você pode chamar, falar assim, cara, vamos dar uma volta nós dois? O que você está fazendo? Você tem amigo que você quer comprar roupa igual com ele? Você tem amigo que você quer fazer as mesmas coisas que ele? Você tem amigo que você compra uma faca e ele fala, nossa, que top, dá uma dessa para mim também, pai. Você tem amigo que você monta um aquário, ele quer montar um aquário também? Você tem amigo, irmão? Não? Se você não tem amigo é porque você é doente. Você precisa ser curado por Jesus. Se você não tem amigo, você é leproso. E as pessoas não conseguem se achegar a você. Se você não tem amigo, você precisa se arrepender. Fala, Deus, eu abro mão do meu orgulho, da minha vaidade, das minhas ofensas. Você precisa ser curado por Jesus. E aí você começa a se relacionar com as pessoas. Daqui a pouco você tem um monte de amigo. Daqui a pouco você fala, nossa, tem tanto amigo que eu quero até desligar meu telefone e ficar sozinho um pouco. Os meus amigos não me param de encher o saco. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que essa casa será uma casa de amigos. Você terá amigos aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Versículo 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados uma casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido, de modo nenhum será envergonhado. Versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E, versículo 8, pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Versículo 9, eu preciso da sua atenção aí. Vós, porém, sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação, o quê?
santa, separada. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Repita comigo, exclusividade. Diga exclusividade. Não fica se achando não, irmão. Vamos continuar. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não era povo, mas agora vocês são o povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Aleluia. Amém. Você pode pôr a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, por essa palavra nós dizemos amém. Pela sua palavra nós dizemos amém. E onde está a mão de cada homem e mulher agora, eu declaro fogo e revelação da sua palavra. A sua palavra não será pregada aos ouvidos, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que a sua palavra será pregada aos corações. Eu declaro que alguém sairá daqui incendiado, fervoroso pela sua palavra. E se alguém disser comigo amém, eu quero dar porção dobrada para ele, Senhor. No nome de Jesus, libera, 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 libera. Libera a porção da tua unção, da tua graça e da tua sabedoria sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode dizer amém? Amém. Querido, essa palavra nos fala de um plano, e eu tenho entendido que Deus tem falado conosco acerca daquilo que Ele está fazendo nesses dias, e aquilo que Ele fará nos próximos dias. Posso ouvir um amém? Há 6 meses eu vejo que Deus está construindo um entendimento, e só não vai caminhar quem não quiser. Porque Deus, nessa casa, Deus está construindo um entendimento claro acerca das coisas que hão de vir daqui a 10 anos, daqui a 3, 4, 5, 6, 10 anos. Deus está nos preparando e nos equipando com clareza. Por isso que nós somos uma casa apostólica e profética. Por isso que as pregações que você vai ouvir aqui, não é que Deus vai te abençoar. Não vai. Pelo menos eu não consigo pregar assim. Porque eu acredito que um homem abençoado não é um homem que recebe alguma coisa. Um homem abençoado é um homem que dá alguma coisa. É um homem que perde alguma coisa. É um homem que é transformado por Deus. Esse homem é um homem abençoado. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os perseguidos. Eu falo, então peraí. O abençoado é aquele que se encontra com Deus e Deus toma alguma coisa dele. Diferente do que a gente pensa, que o abençoado é aquele que se encontra com Deus e Deus, filho, toma uma bala, um rebuçado. Ouça, querido, o homem abençoado é aquele que chega cheio de frustração e acusação diante de Deus e vai embora cheio de paz e alegria. Esse homem pode ser chamado de bem-aventurado. É um homem que chega cheio de dívida diante de Deus e vai embora com as dívidas pagas porque Ele as perdoa. Um homem abençoado não é aquele que recebe, mas aquele que perde. O livro de Atos diz, mais bem-aventurado é aquele que... Alguém sabe? Então me ajuda, é aquele que... do que aquele que recebe. Por quê? Porque dar é sinônimo de prosperidade. Um homem próspero não é medido pelo quanto ele tem. Aprende isso. Um homem próspero é medido pelo quanto os outros têm por causa dele. Você aprendeu ou não? Não? Mas você não falou nenhum aleluia? Dá um sorriso, gente. Mas eu vim lá da igreja e o pastor falou que Deus ia dar tudo para mim. Não vai dar não. Acho que ele enganou você. Deus está querendo que você dê. Porque mais bem-aventurado é aquele que dá. Então você está fazendo planos para Deus deixar você rico e todo dia você pula o mendigo que mora na porta do seu prédio. Irmão, tenha santa paciência. É só a gente ser inteligente um pouquinho. Dentro do seu quarto tem um monte de quadro da prosperidade dos seus sonhos. Aí você sai todo dia da sua casa e pula o mendigo que mora na... ô Murilo,
para mim, Murilo, para cima de mim, vai enganar o pastor Murilo, que é mais fácil, irmão. Eu não. Então a gente acha que Deus trabalha dentro dos nossos mimos. Não, Ele trabalha dentro de princípio. Alguém está entendendo? Deus trabalha dentro de princípio, dentro de fundamento. Então o que Deus está preparando, Cadu, nesses dias, são homens e mulheres preparados, com estrutura em todos os aspectos da vida, para suportar aquilo que é onde vim. Irmão, eu me arrependi 40 dias. Por ter sido pego de surpresa naquela pandemia. Deus tinha que ter falado para mim, doutor. Ele não falou. Sabe por que ele não falou? Porque eu não estava prestando atenção para ouvir. Mas Deus deveria ter me falado que ia vir essa pandemia. Ele não falou para mim. Eu fiquei chateado. E eu fiquei 40 dias de jejum com toda a equipe pastoral se arrependendo. E eu falei, Deus, eu não vou mais ser pego de surpresa, não. Não. Quando vier a onda, eu já vou estar pronto para surfar ela. E aí você não está entendendo, você está vindo todo domingo aqui esperando uma palavra de bênção, cumprindo o seu ritual religioso, e não está entendendo que Deus está formando você, preparando você, querido. Cada palavra que você tem ouvido aqui nesses dias, ouça, é uma pecinha da armadura que você está recebendo. Cada palavra que você está ouvindo aqui é uma peça da armadura. Será que alguém está entendendo isso, irmão? Será que alguém está entendendo? Não é leitinho, não dá aqui o leitinho aqui não mete uma farinha de mandioca dentro dela, né, Rafinha? O leitinho aqui não mete um Toddy dentro assim para dar um, porque engrossa, dá um engrossado no caldo, né? Cada palavra que Deus tem nos dado, pastores, é para nos equipar, porque esse tempo é o tempo que Deus está trabalhando em favor da igreja, Ele está equipando a igreja. Só que se você não entende isso, você fica assim, ó. Aí o bonde passa na sua frente. Igual aquela historinha que todo mundo sabe, mas eu vou contar de novo, só para frisar no que eu estou ministrando. Houve uma enchente numa cidade, e as águas cobriram todas as casas, e um cristão subiu em cima do telhado, e as águas subindo cada vez mais, e ele clamando, Deus, me salva, eu tenho fé no Senhor, me salva. Eu acredito que o Senhor pode me salvar. Passa um barquinho e fala, ei, irmão, sobe aqui. Não, eu estou orando, Deus vai me salvar. E o barquinho, então tá bom. Daqui a pouco passa um navio, joga uma corda para ele já está lá embaixo. Sobe aqui não, Deus vai me salvar. Eu tenho fé. E morre. Se depara com Deus, fala, Deus, mas o Senhor não me salvou. Poxa vida, meu amigo, eu mandei barquinho, mandei navio, só faltou mandar helicóptero. Você morreu afogado porque você não estava percebendo os sinais da manifestação de Deus. E tem gente, querido, que está desse jeito aqui na igreja. Deus está pregando há 6 meses, Deus trouxe os X-Men lá, 5 pastores, violento para ministrar aqui. A mesma coisa que eu estou pregando há 6 meses, para testificar. E tem gente que está assim, Deus, que coisa linda. Deus não está falando com você acerca do hoje. Deus está preparando você hoje para viver o que Ele tem para falar amanhã. Entenda isso, esse é um tempo de academia, de se preparar. Posso ouvir um amém? Amém. Só que hoje, especificamente hoje, Deus não vai falar com você acerca das coisas que hão de vir. Deus precisa falar com você acerca de marcos antigos que não podem ser removidos. Sabe por quê? Porque quando você perde o norte para onde ir, Jean, você tem que parar, ver da onde que tudo começou para se nortear de novo. Então entender as coisas passadas é uma ordem para que você se norteie sobre as coisas futuras. Alguém está me entendendo? Posso ouvir um amém? Então se eu estou aqui e eu vou viver algo no futuro que não condiz com o passado, é heresia. Entende? Então eu vou viver algo novo, uma novidade. E a Bíblia diz, não, tudo que Deus faz novo, Ele faz novo de novo. Porque aquilo que é já foi. Aquilo que será também já foi. Tudo que Deus faz novo, Ele faz novo de novo. Já existiu. Ah! Meu Deus, essa você devia ter dado um aleluia.
Desfaz essa cara de bravo. Está entendendo? Mas eu descobri uma fórmula mágica. Seja anátema, amaldiçoado. Porque nós só vamos viver para frente aquilo que condiz com as coisas passadas. Posso ouvir um amém? Então, como é que Deus quer desenvolver um comportamento para os próximos anos? Vou te explicar. Eu gostaria que você prestasse atenção aqui e, por favor, se privasse de se movimentar, amém? Quando você se movimenta, você dispersa 10 pessoas. Então, vou pedir para você, por favor, não se movimente, tá? Quando Deus cria o homem, presta atenção. Deus dá para o homem, primeira coisa que Deus dá, Deus cria o homem, coloca ele no jardim e dá para ele uma regra. Repita comigo, regra. Regra. E o homem tinha uma disciplina. Ele tinha que cultivar e guardar o jardim que Deus deu para ele. Ah, meu Deus do céu. Vai pegando o seu espírito. Então ele tinha uma responsabilidade. Diga assim, responsabilidade. Ele tinha que estar no jardim, ele tinha que cultivar o jardim e ele tinha que guardar o jardim. Só que não é traduzido da maneira que eu e você entendemos. Ele não precisava pegar numa enxada para cultivar, porque a terra não produzia abrolhos, a terra era perfeita e santa, ela não produzia as ervas daninhas que precisava ser lavrada. O que era o cultivo que ele tinha que fazer? Ele tinha que viver em harmonia com a criação de Deus. E aquele cultivo vem da mesma palavra de culto. Como é a palavra? Sabe, Dani? A palavra de cultivar tem um nome. Lembra? Vê para mim, Cauê, eu quero saber essa palavra. A palavra cultivo em hebraico, ela tem a mesma tradução de cultivo e culto. Ou seja, enquanto o homem exercia a sua função no jardim, ele estava cultuando a Deus. Olha que forte isso. Olha que coisa profunda. Então, o cultivar não era trabalhar na terra, o cultivar era obedecer o que Deus estava dizendo a ele. Enquanto ele estava obedecendo, ele estava cultuando. Alguém está entendendo? E o guardar, até guardar do quê que ele tinha que guardar? Dos ladrão? Que ia entrar no Éden para roubar maçã? Adão tinha a responsabilidade de guardar o jardim da ordem que Deus havia dado. Adão tinha a responsabilidade de estar posicionado como um guardião naquele lugar. Ou seja, o posicionamento de Adão era o guardião daquele lugar. Ele não tinha armas e não precisava estar guardando do inimigo. O posicionamento dele era um posicionamento de guardião. Ou seja, você está entendendo que quando Deus cria o homem, Deus dá para ele um jardim e dá uma regra? Entendeu? E o homem tinha que cumprir aquela regra. Posso ouvir um amém? Beleza, o homem cai, quebra a regra. O tempo se passa e agora Deus vai dar para o povo um tabernáculo. E Deus dá para o povo um tabernáculo, estabelece os sacerdotes e dá o que para os sacerdotes? Regras. Então Deus dá um tabernáculo, estabelece os sacerdotes, e os sacerdotes tinham criteriosamente, com muita responsabilidade, cumprir as regras que Deus deu. Então veja, Deus cria o homem, dá para ele um jardim, estabelece regras. Deus constrói um tabernáculo, dá para ele os sacerdotes, estabelece regras. Ouça. E o sacerdote tinha que todos os dias, repita comigo, todo dia, ele tinha que desenvolver o trabalho sacerdotal. Aproximadamente em 1 hora ele exercia esse trabalho diário. Ele tinha que chegar, limpar o altar do incenso, repor a lenha do altar, trocar o pão da propiciação, oferecer o sacrifício ao Senhor. Todos os dias ele tinha uma liturgia para fazer, para que ele pudesse cumprir a regra e a disciplina que Deus deu para ele. E depois do tabernáculo? A próxima instituição de Deus é um templo. Certo ou não? Quem está comigo, diga amém. Quem está interessado, diga amém. Deus edifica um templo. E nesse templo, Deus levanta os levitas e dá para os levitas uma regra.
E os levitas tinham a responsabilidade de cumprir aquela regra. Então no jardim Deus vinha. Por que Deus vinha no jardim, pastor Edson? Porque no jardim tinha alguém que ele instituiu, que cumpria a regra que ele instituiu. Por que o fogo descia no tabernáculo, Paulo? Porque no tabernáculo tinha os homens que ele instituiu para cumprir a regra que ele instituiu. Por que a glória de Deus encheu o templo? Porque no templo tinham os homens que ele instituiu para cumprir a regra que ele instituiu. Só que depois do templo, Deus estabelece a igreja. Deus institui os santos. Porém os santos vivem pela graça. E a graça aos santos está provocando libertinagem e excluindo as regras. A gente quebrou o princípio quando chegou na igreja. Estabelece um lugar, um homem e uma regra. Lugar, homem, regra. Lugar, homem, regra. Gosto do lugar. É na igreja. Nós somos instituídos por Deus. Mas nós perdemos a característica de cumprir regras. Ouça. Quer ver eu perguntar para você quais são as regras que você cumpre com responsabilidade diante de Deus? E você vai pedir avivamento, irmão? Deus vinha no jardim, mas no jardim tinha um homem cumprindo regra. Quando ele deixou de cumprir regra, o que aconteceu? Deus não foi mais no jardim. E no templo, no tabernáculo, a glória vinha do céu e lambia. Oh, meu Deus do céu. Você tinha uma época que eu queria viver, era aquela, Paulo. Lá, fica vendo, oh meu Deus. E o fogo e lambia o sacrifício do altar. E no templo de Salomão, durante 7 anos, pastor, 7 anos, os levitas ensaiaram um cântico para a inauguração do templo a Deus. 7 anos eles ensaiaram a seguinte música: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje a gente consegue ensaiar isso aí em 1 horinha, não dá, Paulão? Eles ensaiaram em 7 anos. Por quê? Porque eles não estavam preparando a canção. Ouçam, levitas, eles estavam preparando o coração para cantar a canção. Sete anos para preparar a canção, não. 7 anos para se santificar, para cantar a canção. E aí eles entram. Quando eles entram no templo, vamos lá? Dó maior. A glória de Deus entrou no templo, jogou os sacerdotes no chão e ninguém conseguia ficar de pé. Ninguém conseguiu cantar, ninguém conseguiu ministrar, porque a glória de Deus entrou no templo. Porque lá tinha homens cumprindo regra todos os dias diante da presença. Davi estabelece uma tenda. Ele introduz a arca na tenda e a primeira coisa que ele faz é estabelecer regras. E os levitas tinham que estar lá 24 horas por dia, Rafael. 24 horas por dia, se revezando de turnos em turnos, durante 7 dias da semana. Irmãos, então, eu vou resumir para você, crente. Avivalista. Alguns aqui Deus vai tratar com exclusividade. Se entender o que está sendo pregado, irmão, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai tratar você com exclusividade, sem entender isso. Presta atenção. Presta atenção que isso aqui não é palavrinha para você falar, que pensa. Isso é para mudar a sua vida, irmão. É para você sair daqui igual um pitbull. Assim, não larga de jeito nenhum. Ouça. E Deus vai mudar a vida de alguém mesmo aqui. Alguns que eu estou chamando de crente, Deus vai chamar de avivalista. Meu Deus. Então, aqueles homens não tinham vida. Por que eles não tinham vida?
Porque alguém falava, ô, vamos lá na festinha. Não posso, rapaz, daqui a pouco eu tenho turno. Ô, mas cara, cancela o turno, porque não posso, cara, é regra. E aqueles homens eram separados para viver exclusivamente para cumprimento de regras. Repita comigo, um povo. Por favor, diga um povo. Alguém precisa dizer isso com mais fé. Diga um povo separado exclusivamente para cumprir regras. Só que era o povo mais privilegiado do mundo, irmão. Era o povo que tocava na arca. Era o povo que entrava no ambiente da eternidade. Era o povo que desfrutava dele todo dia. Ouça. E Deus instituiu em Jesus Cristo a igreja. Só que depois que Jesus Cristo na cruz, ele dá o brado de vitória, e na cruz ele sangra pela igreja, presta atenção. Adão foi formado do pó da terra, não foi? E a mulher foi formada da onde? Alguém sabe? Da costela de Adão. Por que é que Jesus foi ferido na costela? Porque ele estava declarando que naquele momento ele estava gerando pela água uma noiva e pelo sangue santificando ela. Alguém está entendendo? Quando uma pessoa nasce, ela nasce por meio do quê? O que estoura? Não estoura a bolsa, não sai água? Uma pessoa nasce por meio da água. Jesus estava tipificando. Está nascendo a minha igreja e eu estou santificando ela com o meu sangue. Vamos dar uma salva de palmas para gente. Aí ele fala, peraí, eu vou resolver uma questão eterna ali e já volto. E Jesus desce ao inferno. Durante 3 dias, minha irmã, ao invés de Jesus subir às alturas, ele desce ao abismo. Por quê? Alguém sabe por que é que Jesus teve que descer ao abismo? Vou explicar para você. Antes de subir aos céus, ele desceu ao abismo. Por quê? Porque o cumprimento de regras disponibilizava a salvação para os homens. Então, quando Deus, em Moisés, ele estabelece uma lei, ele diz assim, agora, todo homem que pecar precisa oferecer um derramamento de sangue, porque o salário do pecado é a morte. Então, a lei validava a condição de um homem ser salvo. Por quê? Porque se o homem pecava, ele levava um cordeiro diante do sacerdote, o sacerdote imolava o cordeiro, derramava o sangue, e Deus recebia aquilo como um inocente morrendo, para que um pecador fosse perdoado. Então, a partir da lei, todo homem tinha a condição de ser salvo. E aqueles que vieram de Adão até Moisés? Não tinha lei. Então, todo homem que pecava ia direto para o lugar de condenação. Não tinha nada que absolvesse aqueles homens. Então, de Adão a Moisés, pecou, está condenado. Em Moisés, Deus estabelece a lei, e até Jesus, pela lei, existe a condição da remissão dos pecados. Mas de Adão até Moisés, os homens iam direto para a condenação. Mas o nome do Senhor da minha vida é justo. Ele é justiça. Então ele fala, eu não posso reinar num trono de justiça, sem antes pregar aos espíritos que estão condenados. Ele desce ao abismo. Ele olha aqueles homens que não tiveram a opção de ser salvo. E Jesus aparece como a verdade. E a Bíblia diz que ele prega para aqueles homens. Eles falam, eu sou a verdade. Então os espíritos que estavam em prisão viram a luz. E ouça, a Bíblia diz que ele toma a chave da morte. E ele leva cativo o cativeiro. E quando ele sobe com as almas que desde Adão até Moisés foram condenadas. Jesus toma aquelas almas para ele e fala assim, não, na minha presença não há condenação. Vamos aplaudir o Senhor direito. Na presença de Jesus não há condenação. Por isso que ele não podia enviar anjo, ele tinha que aparecer lá. Eu sou a verdade. Ele leva as almas cativas
Só que depois que ele toma a chave da morte, ele aparece durante 40 dias, igreja. E durante 40 dias, ouça, por favor, Jesus durante 40 dias, ele estabelece uma doutrina na igreja com os apóstolos. Ele aparece durante 40 dias, e ele vai estabelecendo o evangelho do reino de Deus sobre a vida daqueles homens. Então o que os homens escreveram, induzidos pelo Espírito Santo, certamente eles ouviram pessoalmente da boca de Jesus. Jesus apareceu durante 40 dias pregando aqueles homens, ensinando, instruindo, estabelecendo. Ouça, e Jesus foi tão categórico que ele falou assim: eu vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as minhas palavras. Por isso eu posso afirmar para você, o que foi escrito aqui pelo Espírito, certamente esses homens ouviram de Jesus. Porque o Espírito faz o que? Faz lembrar. Certamente eles ouviram da boca dele. Então, meus irmãos, eis o X da questão. Nós estamos clamando por avivamento. Deus, como o Senhor veio no jardim, vem aqui nesses dias. Como o Senhor veio no tabernáculo, vem aqui nesses dias. Como o Senhor vinha no templo, vem aqui nesses dias. E vem nesses dias, e Deus está falando: aonde estão os homens responsáveis por cumprir as regras? Aonde estão os homens que vão abrir mão da sua vida para cumprir as regras de Deus? Tá bom, esses são os pastores. Não são. O avivamento não vem sobre a casa dos pastores, o avivamento vem sobre a casa de Deus. Meu Deus. Nós lemos isso com categoria. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 e versículo 9. Jean, nós somos pedras. Esse corpo que você está residindo aí, foi feito de que matéria? Alguém sabe? Do pó da terra. Normalmente uma pedra é de qual matéria? Não estou falando de pedras preciosas, eu estou falando de pedra comum. Uma pedra de construção, ouça, é feita da mesma matéria do que você. Por isso que Pedro usa essa tipologia. Ele fala: vocês são pedras. Por quê? Porque vocês foram chamados para serem uma construção. Está aqui, vocês leram comigo, eu não estou inventando não, irmãos, está aqui. Põe aqui no capítulo, o versículo 5. Esse irmão tem que crer nisso aqui. 2:5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado uma casa espiritual. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, com categoria, muito respeito e amor pela sua vida. Uma pedra sozinha só serve para tropeço. Só serve para tropeçar, irmão. Essa eu aprendi com o pastor Fábio, né, meu filho? Uma pedra fora da coletividade só serve para tropeçar, ou para atirar nos outros. Você só é útil se você estiver ligado com o corpo. Só ouvi 3 aleluia. Você só é útil se estiver ligado no corpo. Ouvi mais uns, agora mais alguns. Vou repetir mais uma vez para ver se... Helenita! Para ver se pega todo mundo. Você só é útil se estiver ligado no corpo. Agora Jesus ficou feliz. Então ele pega você, une com você, que une comigo, e nós vamos nos tornando uma casa para ele. Alguém precisa entender o que é que o jardim era para Deus, Jean? Uma casa. O que é que o tabernáculo era para Deus, Rafael? O que é que o templo era para Deus, Rafael? O jardim era uma casa para Deus. O tabernáculo era uma casa para Deus. O templo era uma casa para Deus. E hoje ele fala: agora eu quero uma casa viva.
Eu quero uma casa que flui. Eu quero uma casa que fala. Eu quero uma casa que canta. Eu quero uma casa que grita. Eu quero uma casa que prega. Eu quero uma casa que me ama de verdade. Eu quero uma casa que me ama. Então eu vou pegar pedras vivas para construir para mim uma casa. Deus não quer mais uma casa de árvores. Deus não quer mais uma casa de tenda. Deus não quer uma casa de mármore. Deus quer uma casa de gente. Mas nessa casa tem que haver regras. Tem que haver cumprimento de regras. Isso aqui não é uma casa para Deus nunca. Isso aqui não é uma casa para Deus nunca. Nem isso aqui é uma casa para Deus. O que é uma casa para Deus é verdadeiramente o entrelaço das nossas vidas. A nossa unidade é uma casa para Deus. O nosso relacionamento verdadeiro é uma casa para Deus. O nosso companheirismo é uma casa para Deus. E quando um chora, o outro levanta, porque nós somos uma casa para Deus. E quando um está doente, o outro está curado, porque nós somos uma casa para Deus. E quando falta para ele, sobra para mim, porque nós somos uma casa para Deus. E você sai da sua casa dizendo, eu vou para a casa de Deus, e não pega. E você não pega na mão do seu irmão? Me desculpa. Você sai da sua casa dizendo, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E você não abraça o seu irmão. Me desculpa. Você só está na instituição da casa do leão, mas não está na igreja de Deus. Versículo 5 na tela. Uma casa espiritual. Para que Deus quer essa casa? Para que vocês possam ser um tipo de gente específica. No Éden tinha um tipo de gente específica, no tabernáculo um tipo de gente específica, no templo um tipo de gente específica. Ouça, na igreja, Deus quer um tipo de gente específica. Deus quer os crentes? Não quer, filho, não quer. Crente até o diabo não é, Jean? Ele é crente e crente que treme. Tá? Não é igual muitos de nós não, que é sou crente da bunda quente. Sou crente. Não. O diabo é mais crente do que muitos aqui, sabia? Porque além dele crer, ele estremece. Não é crente que aleluia, estou na igreja. O diabo é crente daqueles que estremece. Segundo a palavra de Deus, tá? Mas Deus quer levantar na casa dele um tipo de gente, não um tipo de crente. Você vai ficar impactado com esse entendimento. Um tipo de gente. Alguém sabe me dizer qual é esse tipo de gente? Hã? Ai, meu Deus do céu, Fábio. Esse tipo de gente é um tipo de gente sacerdotal. Fábio, nós estamos encontrando os caminhos para o avivamento. Calma aí. Do jeito que ele veio no jardim, ele vai vir. Do jeito que ele veio no tabernáculo, ele vai vir. Do jeito que ele veio no templo, ele vai vir. Ele vai vir na igreja. Porque ele está revelando para nós as regras que nós precisamos cumprir. Calma, calma. Calma. Que tipo de gente que ele quer que nós venhamos ser? Sacerdotes. Isso aqui eu não estou falando lá na antiga aliança. Eu estou falando aqui agora pela boca de Pedro. E certamente Pedro ouviu da boca de quem? Chapou. Para ser de sacerdócio santo. Beleza, então nós já entendemos o tipo de gente que Deus quer. Pastor Marcelo, e esse tipo de gente tem um tipo de comportamento. Qual é o comportamento? Está escrito aí, a fim do quê?
Tá ficando fácil. Tá igual aquele caça ao tesouro, que nós vamos pegando as pistas assim, ó. Hã? Tá ficando claro aqui. Tá pegando, professor? Então esse tipo de gente, sacerdote, tem um tipo de função, sacrificar. Só que os sacrifícios que Deus quer hoje não é o cordeiro que você vai matar na faca. Não é a pomba que você vai matar no canivete. O tipo de sacrifício que Deus quer hoje, está escrito, sacrifício o quê? Sacrifício o quê? Espiritual. Uau, uau, uau. Vai no 9 para testificar isso. Versículo 9 ele reafirma, ele fala e afirma. Versículo 9, vós porém sois uma raça eleita, sois o quê? Um sacerdócio real, vocês são uma nação santa. Vocês são um povo exclusivo para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus está deixando claro o tipo de regra que Ele quer que a gente cumpra. E quando você entender agora, você vai falar, não é possível que é só isso. Você vai entender, você vai falar, não é possível que é só isso. Irmão, não existe outro sacrifício espiritual para se oferecer a Deus, senão uma vida de devoção a Ele. Vamos entrar na devoção? Não existe outro sacrifício espiritual. Vou andar de pé, beleza, é um voto. Eu vou rapar a cabeça, é um voto. Eu vou fazer isso, é um voto. Mas o que Deus quer não é que você faça somente, porque Deus recebe os votos, nós estamos aprendendo sobre isso. Mas o que Deus quer não é só que você faça votos, é que você cumpra regras. E não tem outro meio de sacrifício espiritual do que uma vida de devoção. Agora eu vou te falar, o que é que tem a ver devoção com cumprimento de regra? Apóstolo, qual é a regra que eu preciso cumprir para ser um sacerdote a Deus? Eu vou te dizer. Repita comigo, devoção. Diga, devoção é dever a ação. Diga, devoção é dever a ação. Ou seja, uma devoção é eu dever a ação a algo ou alguém que eu intitulo de Senhor da minha vida. Então eu devo uma ação a quem eu chamo de Senhor. Eu devo uma ação a quem eu considero, coloco como Senhor da minha vida. Presta atenção. Todas as vezes que você chama Jesus de Senhor, você coloca Ele como dono da sua vida. Está entendendo? E quem é o dono é o credor. Posso ouvir um amém? Quem é dono é credor. Repita, dono é o credor. É o que recebe a dívida. Se Jesus é o Senhor e eu sou devoto, logo eu sou devedor de uma ação para Ele. Olha que profundo. Eu devo uma ação a Ele. Então todos os dias, alguém aqui está em dívida com Jesus. Porque você vem aqui e canta, Tu és o Senhor da minha vida, e no outro dia você não paga a ação para Ele. Está devendo, não é devoto. Não pode ser chamado de sacerdote. Não pode ser considerado um povo exclusivo de Deus. Por quê? Porque está em dívida com Ele. Chama Ele de Senhor, mas vive a vida do jeito que quer. Chama Ele de Senhor, mas não presta conta. Chama Ele de Senhor e não paga a ação que deve. Alguém está entendendo? Não? Então diz amém. Então se eu tenho um Senhor, eu devo ação a esse Senhor. E qual é a ação que eu devo a Jesus? Sacrifício espiritual. Todo sacerdote precisava ser responsável por uma única coisa: a devoção. Pastores, todo sacerdote precisava ter responsabilidade. Repita comigo todos com alta voz: responsabilidade. Precisava ter a responsabilidade com a devoção.
pagar a ação que ele deve. Todos os dias, meu Deus, eu preciso me achegar diante dele e pagar a ação que eu devo. E a ação que eu devo é estar diante dele. Estar diante dele. Repita comigo, estar diante dele. Ouça, todos os dias o sacerdote tinha a responsabilidade de entrar diante dele e falar: estou pagando o meu dever de hoje. Eu não estou falando para você comprar um livrinho de devoção diária e todo dia ler um capítulo. Eu estou falando para todos os dias você ter responsabilidade. Ouça, responsabilidade com o horário certo, exato, que você precisa estar diante dele. E a sua esposa ou seu marido vai falar: vamos passear, você vai olhar para o relógio. Não posso. Por quê? Porque daqui a pouco vai dar a hora de estar diante dele. Amor, vamos viajar e ir para tal lugar. Mas não dá, porque nesse horário, o meu horário de eu estar diante dele. Quem aqui está disposto, irmão, a abrir mão de viagem para Miami para cumprir o seu encargo sacerdotal, para estar diante dele? Não? Então para de clamar por avivamento, irmão. Não, mas é uma oportunidade única. E Davi disse: mas um dia nos seus atos, um dia na sua presença, um dia pagando o meu dever, um dia oferecendo sacrifícios espirituais, um dia vale mais do que 1000. Em Miami, na Flórida, no quinto dos infernos, eu quero estar na presença, eu quero pagar os meus votos diante dele, pra te adorar. Foi que eu nasci. Cumpre-me o teu querer. Faça o que está em teu coração. Que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado. Será que você pode se colocar em pé, querido? Ao teu Levantar as suas mãos e cantar isso a ele. estar ao teu lado, Senhor. Foi para te adorar. Foi pra te adorar. Foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Ouça, Davi entendeu que ele tinha uma dívida, que ele precisava estar todos os dias diante do Senhor dele. Querido, por favor, eu preciso que você entenda isso. Pode até abaixar o som, eu não quero que nada interfira no que você vai ouvir agora. Desde o ano de 2020, mudou o ciclo espiritual. Deus não está mais reunindo o povo para abençoar. Deus está reunindo o povo para ensinar ele a fazer a bênção correr atrás de você. Deus não está mais reunindo você aqui para te dar a bênção. Deus está reunindo você aqui para te dar um comportamento que a bênção vai correr atrás de você. Está entendendo? Deus está instruindo a gente desde 2020 a ter um comportamento. E Deus está falando hoje: você é uma pedra viva. Você é um sacerdote. Eu preciso que você comece a ser devoto. Tenha responsabilidade em pagar a ação que você me deve. Todos os dias, querido, tenha um horário.
Ouça, se você ora quando dá, certamente nunca vai dar para você orar. Anota isso, se você ora quando dá, certamente você não vai dar para você orar. Porque hoje em dia o sistema é bruto. Você tem que ir nas finanças, você tem que trabalhar, você tem que pagar conta. E na hora que você chega em casa, o cansaço senta em você. Ouça, acorde antes do seu horário e na primeira hora do dia, pague o seu dever diante dele. Acorde e a primeira coisa que você faz é: não vou dever nada para ninguém. Sou um sacerdote, tenho responsabilidade com o meu encargo e vou estar diante de Deus. Sabe por que oh meu Deus, sabe por que muitos aqui perderam a vida de oração? Porque não tiveram regra para cumprir. Quem aqui já fez uma dieta e perdeu quilos consideravelmente? Você precisou de regra, não precisou? Ser uma pessoa regrada, é ou não é? Ou você comeu a hora que você queria? Gente, por favor, se você quer ter uma mudança no seu corpo, você precisa ser regrado. Isso é a simbologia perfeita. Você quer ver a sua vida ser transformada? Cumpra regras. Coloque-se em regra. Você. Não vou chamar você aqui na frente. Não vou. Você tem que ser homem suficiente, mulher o suficiente, para fechar o olho, bater no peito e falar: a partir de amanhã eu sou escravo da devoção. A partir de amanhã eu vou cumprir as regras. Eu vou pagar o meu dever. Eu serei devoto ao Senhor da minha vida. Ouça, quem vai falar agora é um profeta, preste atenção. Cumpra as regras e dentro de 90 dias, 3 meses, você vai ver uma reviravolta na sua vida. 3 meses, estabeleça uma regra amanhã e comece a cumpri-la todos os dias. E se você for fiel às regras, dentro de 3 meses, 90 dias, você vai viver o ambiente da eternidade dentro da tua casa. Você vai ver o seu trabalho, você vai ver as coisas fazendo assim, blá, blá, blá. Mas, aconteça o que acontecer, esteja diante dele, falando: eu estou aqui, Senhor, cumprindo o meu dever, sendo devoto ao meu Senhor. Deus deu todo esse rodeio, foi lá no Éden, lá no jardim, para chegar aqui hoje e falar: eu quero um povo devoto. Vocês cantam e me chamam de Senhor com os lábios, mas vive uma vida medíocre, distante da minha presença. Chega, Deus está elevando o nível. Você quer ser um cristão maduro a partir de hoje? Saia daqui, trace uma estratégia de devoção. A regra que Deus quer é que você esteja diante dele todo dia. Daqui 3 meses você pode vir me procurar, que você vai falar de público para os irmãos aqui. Você vai falar: irmãos, durante 3 meses, todo dia, estou acordando antes do sol e estando diante de Jesus, orando. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Alguém crê? Você crê? Então coloca a mão no teu coração, eu vou abençoar você. Eu tenho autoridade para liberar essa graça sobre a sua vida. Eu cumpro isso há 10 anos. Há 10 anos eu não tenho dívida com Jesus. Eu estou pagando todo dia. Eu tenho horário para orar, eu cumpro regras. Por isso eu vou liberar essa unção e essa graça sobre você agora. Você que tiver com a mão no seu coração. No meu coração. E você que tiver com seus olhos fechados agora e desejoso, você que querer, o Espírito Santo vai esquadrinhar os corações agora. Quem quiser vai receber um fogo no coração. Quem quiser vai receber um fogo agora. E você vai sair daqui com disposição espiritual.
para cumprir o seu dever de sacerdote. Agora. Agora, Espírito Santo, agora. Começa a promover esse fogo agora, Espírito. Começa. Pelo poder do Espírito Santo, eu reparto, imparto e libero a unção de Deus sobre a vida de cada indivíduo dessa casa. Espírito de devoção e santidade, nós invocamos você agora. Espírito de devoção, nós invocamos você agora.